Olá, seja bem-vindo. Na CCJ, a esquerda liderada por Gleisi Hoffmann se enrola e repete as questões de ordem, com clara intenção de bagunçar a sessão. Como a questão de ordem levantada foi rejeitada, a turma partiu para a gritaria, especialidade do PT, PSOL e PCdoB. Veja. Questão de ordem, deputada Talíria. Artigo 112 do nosso regimento interno e também seguindo o artigo 37 da Constituição Federal. 37? 37. Tá. O artigo 112, senhor presidente, ele deixa bastante explícito que todos os projetos que forem apresentados na casa precisam necessariamente demonstrar todos os números, dados e como ele afirma isso. Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados no artigo anterior e seus parágrafos, bem como explícita ou implicitamente contenham referências a leis, artigos de lei, decreto, enfim, ou por qualquer modo, aí ele segue, é isso que me interessa, se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, eles só podem, senhor presidente, serem enviados às comissões, cientes os autores do retardamento, depois de completada a sua instrução. Seguindo, senhor presidente, também o artigo 37 da Constituição Federal, ele trata de preceitos fundamentais para essa comissão, tratando, senhor presidente, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, por fim, o que nos interessa agora, da publicidade. Ocorre, senhor presidente, que a tal emenda que estamos aqui discutindo e hoje deveríamos votar, infelizmente, foi enviada a essa Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Deveria ter sido enviada devidamente instruída, mas foi enviada para cá com dados, estudos, pareceres técnicos que estão incompletos, ferindo explicitamente o artigo 112. E seguindo aqui, por exemplo, para dar um exemplo apenas, senhor presidente, o governo afirma que haverá uma economia de 1 trilhão, economia de recursos essa que vem dos 83% que o governo mesmo afirma do RGPS, Rural, BPC, ou seja, não são dos privilegiados. Mas o governo inviabiliza a nossa apreciação porque não apresenta, senhor presidente, estimativa de como se chegar a essa economia de recursos e nós não temos, portanto, como analisar esta matéria. Peço, portanto, que seja retirada de pauta devido a não estar completo os dados para que possamos analisar a constitucionalidade ou não da matéria. O primeiro caso, senhor presidente, é uma liberalidade. Senhor presidente. É o mesmo assunto, deputada STF já Gleisi? indeferiu. Oi? Mesmo assunto? Não, outro assunto. Então, vou responder primeiramente, deputado Talíria, após a sua questão de ordem. Bom, primeiramente, é uma liberalidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, a questão dos dados e números. Houve um acordo noticiado hoje por parte dos líderes, do presidente da Câmara e do governo, para que sejam encaminhadas essas informações, provavelmente até quinta-feira. A questão do artigo 112... Só um minuto, não há contradito. O artigo 112 do regimento interno é bastante claro no seu final. Serão enviados às comissões cientes os autores do retardamento depois de completada a sua instrução. Essa instrução é feita pela presidência da Câmara, não é feita pela presidência da CCJ. Então, se já foi instruído e mandado o projeto às comissões, é porque essa questão já foi superada pela Casa, a quem tem a competência devida para isso. Quanto à questão proposta jurídica desse assunto, foi proposta uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes indeferiu a questão proposta. Portanto, questão de ordem negada. Deputado, eu falei que seria bastante estrito com o tempo, então já estava alertado. Deputada Gleisi, questão de ordem. Presidente, desculpa, rapidamente. Eu não... Deputado, eu sei disso.
Mas não cabe a reclamação da minha decisão na mesma sessão. Deputada Gleice, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Minha questão de ordem é com base no artigo 137 do Regimento, parágrafo 1º, combinado com o 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. 137 é claro em dizer que essa comissão devolverá ao autor qualquer proposição, item B, evidentemente inconstitucional. O artigo 113 do ADTC diz que a proposição legislativa que cria ou alerte despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Essa redação é dada pela Emenda Constitucional 95, aprovada por muitos dos senhores desta Casa. Portanto, eu formulo para que se devolva a matéria ao Executivo, porque não cumpre este requisito. Nós temos agora, mais do que a falta de dados que não vieram com as propostas, como, por exemplo, o custo fiscal do regime, o custo fiscal da transação do regime de capitalização, que eu fiz a inquisição aqui, inclusive para o ministro da Economia, e ele não respondeu. Ainda temos agora formalmente, oficialmente informada a sociedade que os dados que deram por base a reforma da Previdência enviada aqui são sigilosos, ou seja, não estão à disposição da sociedade nem desta comissão. Isso é uma barbaridade, até porque estamos tratando de matéria pública, essa comissão é um espaço público, o parlamento é público. Como que os dados que sustentam uma proposta desta magnitude, com o impacto que tem para a sociedade brasileira, são dados sigilosos? A minha avó tinha um dizer que era muito esclarecedor dessa situação. Ela dizia: minha filha, aquilo que não pode ser dito ou feito à luz do dia é prejudicial, imoral ou ilegal. Não tem outro conceito para essa proposta da reforma da Previdência. Ela é prejudicial, ela é imoral ou ilegal, porque não se justifica uma matéria dessa magnitude ser votada com pressa e sob caráter de sigilo dos dados que dão por base uma reforma desta feita. Por isso eu requeiro, senhor presidente, que Vossa Excelência devolva essa matéria ao Executivo com base no que dispõe o artigo 137, parágrafo 1º do nosso regimento interno. Não tem como a Comissão de Constituição e Justiça votar a matéria. Aliás, se estivermos fazendo isso, vamos fazer contra o preceito constitucional, contra o povo brasileiro. Respondendo à questão de ordem, deputada Gleisi Hoffmann, o artigo 113 do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, é bastante claro, no sentido de que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, que é a Emenda Constitucional 95 de 2016. A análise que se faz aqui do ponto de vista do processo legislativo e do histórico, não só aqui da Casa, mas de toda a consolidação do direito brasileiro em termos de direito legislativo, que se há realmente dúvida quanto à questão do envio, do impacto financeiro, que isso pode ser analisado durante a tramitação do projeto e que na comissão de mérito respectiva tem que chegar por parte do governo ou do proponente essa questão. Então, é o histórico aqui da Casa, qualquer emenda constitucional apresentada já foi nesse sentido. Como não há a questão da Comissão de Finanças e Tributação, que é a CFT, enquadrado na tramitação do projeto, essa matéria fica ao encargo da comissão de mérito, que é a comissão especial, que será formalizada nos próximos dias e pronta daqui 2 semanas. Então, questão de ordem. Pela ordem, presidente. Sem número, não é Foi pela possível emenda constitucional 95, portanto, Presidente é Felipe, recente. pela ordem. Não há contraditos. Deputado, há os exemplos mais diversos nesse sentido. Ficarei feliz depois de nossa reunião. Eu elenco todas as questões, envio a todos os deputados. É uma questão bastante tranquila, já decidida, e é uma prática legislativa brasileira. Deputados, eu com certeza encontrarei muitos projetos enviados pelo ex-presidente Lula e pelo ex-presidente Dilma no mesmo sentido. Então, não vou politizar essa questão, mas isso é uma questão consolidada do entendimento histórico. Há alguma questão de ordem diferente? Deputado? 5, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, foi acrescentado pela Emenda Constitucional 95, é recente, portanto, de 2006. Vossas Excelências aqui, a maioria votou a favor dessa emenda e agora nós não... Deputada, o Supremo Tribunal Federal já não deu guarida ao pedido de Vossa Excelência. Então, passo a palavra, questão de ordem do deputado. Senhor presidente, eu peço... Pela ordem. Eu peço uma questão de ordem também. Por favor. Presidente, essa decisão que Vossa Excelência acaba de tomar
Não há a menor possibilidade. Não há Eu vou formular a questão de ordem. Não há a menor possibilidade. Qual é o artigo? Vossa Excelência, o artigo também, 137. Não, o artigo 95 é bastante claro que a minha decisão não cabe reclamação na mesma sessão. É bastante claro nos seus parágrafos do artigo 95. Não é outra questão de ordem, tanto é que eu perguntei o artigo e falou que era o mesmo da outra questão de ordem. Então peço que venha com algo novo, senão em 10 segundos vou cortar a palavra. A formulação, presidente. Aguarda a formulação. Aguarda a formulação. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Artigo 95. Pela ordem, presidente. É público, senhor. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Senhor presidente. Presidente, artigo 95. Pela ordem, presidente. Deputados, eu estou tendo bastante tranquilidade. Mesmo não tendo nenhum fundamento as questões de ordem, eu tenho tentado ouvir todo mundo para ver se há alguma questão diferente. Só que se todo mundo ficar gritando, eu continuarei tocando a sessão sem ouvir ninguém. Então passo a palavra ao deputado para que possa apresentar uma questão de ordem diversa que foi decidida. Escreva na questão de ordem. Vossa Excelência parte de uma afirmação que não é verdadeira. Aqui foi questionado o próprio ministro Não, mas da qual o Economia. artigo, deputado? Já lhe citei, Na o questão de artigo 137. Não, mas é a mesma Ele questão pode de ser Não, Vossa Excelência tem que esperar. Não, a mesma artigo questão é o de ordem mesmo. não pode ser colocada O na artigo é o mesmo. A questão de ordem é diferente. Deputado, o artigo 95 prevê que vocês possam se inscrever na próxima reunião ordinária da nossa comissão para poder fazer a contradita da minha decisão ou recorrer com base no inciso 21 do artigo 57 do Regimento Interno. Então, por favor, exerça o seu direito de recorrer. Deputado Maria do Rosário, é uma questão de ordem diferente da que foi decidida? Outro artigo? Perfeito. Sim. Qual artigo? Senhor presidente, eu me baseei no artigo 32 e no artigo 201 do Regimento Interno. Pois não. Sobre o artigo 32, as atribuições da Comissão de Constituição e Justiça. Eu peço a Vossa Excelência que esteja atento a uma questão que diz respeito ao mérito. Porque Vossa Excelência está embasando a não necessidade dos dados atuariais, pois eles não foram apresentados pelo ministro Paulo Guedes. E eles estão, sobre eles, a decreto de sigilo totalmente legal. Os parlamentares aqui não têm. Agora, e nem a sociedade. Agora, veja, Vossa Excelência, a nossa questão aqui, em matéria de emenda constitucional, é uma matéria de mérito. Nós temos sustentado que a matéria é inconstitucional por uma série de artigos. E por isso eu me apoio aqui no artigo 201, que diz que matéria que trata de direitos e garantias individuais não deve tramitar. Mas se Vossa Excelência quer descartar este artigo, coisa que eu não faria, mas se Vossa Excelência o quer descartar na resposta, eu ainda apelaria pela atribuição da Comissão de Constituição e Justiça. Como se pode dizer que nesta comissão não há mérito na questão que estamos debatendo, se o mérito dessa comissão é, por excelência, a constitucionalidade? Qual é o outro mérito dessa comissão? As questões, certamente, penais, as questões, há várias legislativas, mas o mais importante mérito para a Comissão de Constituição e Justiça, senhores e senhoras, é a constitucionalidade. Então, Vossa Excelência, e com base no artigo 32, inciso 4º, precisa considerar, na linha A, que os aspectos constitucionais, legais e jurídicos estão sob responsabilidade dessa comissão. Na linha B, a admissibilidade da proposta de emenda constitucional e o assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara. E na linha D ainda, assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais à organização do Estado. Deputado, passou os 3 minutos. É a última vez que decido essa mesma questão de ordem. Primeiramente, é uma liberalidade do Ministério da Economia o envio dos números. O que eu digo na minha decisão, na minha questão de ordem, é que não compete a mim, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a análise desse dispositivo, tanto da DCT quanto da questão do regimento interno. O artigo 112 do regimento interno é bastante claro, no final do seu caput, que houve o despacho e a instrução por parte do presidente da Câmara. Eu fiquei sabendo que há o acordo de envio desses dados e números até quinta-feira, antes da comissão especial, e quem analisa mérito, quem analisa números é a comissão especial, não é a CCJ. Então, é uma questão bastante pacífica, e eu apenas elenco assim, deputados, eu vou respeitar um pouco a questão que vocês estão elencando, no entanto, não confere. Se há motivação jurídica, e haverá,
perante o Supremo Tribunal Federal ou perante os órgãos aqui da Casa de recursos das minhas decisões, embasamento jurídico, vocês ganharão e anularão essa decisão. Então, está à disposição de vocês a lei brasileira e a Constituição. Requerimentos. Deputado, só um minuto. É a mesma questão de ordem? Sobre o mesmo assunto? Presidente. Presidente, questão de ordem. Artigo 115. Presidente, eu estou pedindo questão de ordem. Presidente, é assunto de interesse. Deputados, eu vou cortar, porque isso é estratégia. Quando eu abro o microfone para um, todo mundo começa a gritar. Eu não vou aceitar que fiquem gritando. Isso aqui não é feira. Isso aqui é estratégia dos senhores. Se Vossa Excelência tivesse embasamento jurídico, falariam um por vez. Mas quando eu abro o microfone, todo mundo fica gritando. Então não abrirei mais o microfone. Requerimentos. Encontro sobre a mesa requerimento de não realização da reunião. Prejudicado o requerimento da deputada Thalíria, por entendimento histórico da Casa. Presidente, questão de ordem. Se Vossas Excelências pararem de gritar e de urrar, poderão ouvir o que eu estou dizendo. O requerimento que foi prejudicado é o requerimento. Está prejudicado e pronto. Pronto. Tá bom. Presidente, questão de ordem, artigo 41. Questão de ordem, requerimento 112. Se Vossa Excelência não dá questão de ordem, a sessão Questão de ordem, artigo 112. Artigo 114, presidente. Deputados, quem tem razão não berra, faz a questão de ordem. Se Vossas Excelências se controlarem, passarei a palavra ao deputado. Se houver um grito, eu corto a palavra. Deputado com a palavra, rapidamente. Estou aqui, agora. Presidente, Vossa Excelência. Essa é a estratégia deles. Todo mundo grita junto para tentar confundir o presidente da CCJ e bagunçar a sessão.